Rapaziada! E aí, doutores que não fizeram doutorado? Tudo bem? Eu sou Diego Machado, aqui ao meu lado está Thiago Guimarães Cabelo. Aquele bonitão ali é Pedro Losso. Rapaz, mestre é melhor que doutor. Ponto. E para brilhantar nosso debate, que hoje é sobre continuação da carreira acadêmica, está aqui a doutora Bárbara Guimarães também, coincidência. Aê! E esse é o Academia de Quinta. Vamos! Ué, ninguém mandou o Seja Bem-vindos? O que aconteceu? Caraca! Sejam bem-vindos. Maravilhoso. Ah, entrou. Vai. Vamos lá, vinheta. Bem, depois de tanto tempo aqui trabalhando com o Pink, é um verdadeiro prazer estar finalmente com o cérebro da relação. Obrigado por estar aqui, Babi. Aliás, posso chamar de Babi? Claro. Doutora Babi, talvez? Claro. Não, Babi. Por favor. Vai deixar esse bullying, mano? O bullying é contigo, né? Mas tudo bem. É Babi, é amor, é o quê? Pois é, acho que amor vou deixar só ele chamar. Vamos respeitar a hierarquia, né? Ele, né? Vamos respeitar a hierarquia. E, cara, não é sempre assim que a gente tem uma doutora aqui pra falar com vocês. Inclusive, a gente teve no último programa, mas é bom demais ter de novo. Obrigado de verdade por estar participando, Babi. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Eu só acho que vocês não têm que se acostumar muito não, porque é difícil ficar trazendo doutor aqui todo o programa. Não se acostumem, mas se vocês quiserem que a gente continue trazendo bastante doutores, a galera da área acadêmica e pessoal que realmente é renomado e não só nós três falando um monte de coisa aqui, deixa o like, segue a gente, compartilha, porque aí a gente fica famoso, aí a gente tem moral pra trazer gente que nem a Babi, que nem o pessoal que tá vindo aí. Hashtag fica Babi. Pois é, então likezinho, segue, compartilha o vídeo, porque hoje a gente vai falar muito sobre coisa que interessa pra todo mundo que tá na vida acadêmica. Você viu que eu nem falei nada pra não parecer suspeito esse pedido de like, né? Não. Porque senão eu deixei quieto aqui e deixei vocês fazerem. Tem meta? Bota a meta lá pra cima. Quando chegar a meta, a gente dobra a meta, tranquilo. Perfeito. Sabia que vinha essa. Mas então, gente, a gente falou bastante em outros programas sobre a pluralidade de opções que a gente tem quando a gente está cursando educação física, né? E uma dessas opções é que a gente vai tratar aqui hoje, que é justamente a opção de seguir a carreira acadêmica, assim. A gente sabe, a gente já falou muito aqui sobre a relação da educação física com a ciência, que está super atrelado. Existem várias opções. Aqui na mesa a gente tem pessoas que seguiram diversas opções. Cabelo decidiu por outra faculdade. Pedrão é mestrando. Eu sou mestre, não decidi continuar, graças a Deus, inclusive. Arregou. E temos alguém, doutora aqui, que é a única que conseguiu ir adiante, venceu todos esses desafios que não são fáceis. Resiliente, persistente. Nossa, não são fáceis. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre o porquê continuar, quais são os benefícios, os malefícios e também os caminhos, né, de chegar lá. Babi, eu queria começar te perguntando, como foi que você decidiu seguir por esse caminho? Porque, olha, realmente não é pra mim, eu acho. Onde tudo começou? Onde tudo começou? Como você falou, só fazer uma introdução, né? Na educação física, assim que a gente entra na faculdade, a gente tem um leque, vocês até falaram muito bem num podcast de vocês sobre isso, tem um leque enorme de oportunidades de estágio. E na minha cabeça, a iniciação científica sempre foi uma possibilidade que eu gostaria de experimentar. Então, assim como eu fiz estágio em natação infantil e adulto, em musculação, em hidroginástica, eu também busquei uma iniciação científica. E aí vale ressaltar aqui que na universidade, né, na UFRJ, onde eu, Thiago e o Pedro fizemos faculdade, Pedro da minha Diego turma, também, né? Ele também fez. Eu também. No bacharel. Aqui somos todos filhos de Minerva. Não. É porque a gente saiu e tava entrando. Essa que é a parada. A gente tem cabelos bebê. brancos. Não, e assim, nós três aqui temos a história do bacharelado juntos. Thiago foi meu... Eu sou o topo da hierarquia, meu amigo. Thiago eu sou foi veterano. Ela tá cumprindo o trote até hoje. Você é veterano? Caraca, eu sabia que essa piada ia Já tava, ele anotou antes de vir. Mas olha só, ele tava veterano, se coçando. Você é veterano deles, tá? Que fique bem claro que eu entrei, você já tinha... Ele é teu vovô veterano. Você nunca ouviu isso, não? Respeita. Mas continua, Babi. Eu e Pedro, nós fizemos, somos da mesma turma, né? Nos formamos juntos. Então, a iniciação científica sempre esteve na minha mente, principalmente depois do segundo período, que eu tive uma aula específica que foi de desenvolvimento e controle motor,
que eu vi que a neurociência despertou para mim, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a seguir, buscar fazer iniciação científica. Na época, na educação física, então era tudo ao mesmo tempo, né? Eu ia para fazer iniciação científica e ao mesmo tempo fazia estágio na academia e às vezes em natação. Aquela vida louca de cursão, teve uma de aluno época... de educação física, faz 30 coisas ao mesmo tempo. 2, 3 estágios, às Mas vezes. isso é muito importante, eu acho isso muito importante, porque esse é o momento em que a gente vai definir o que a gente gosta, o que a gente não gosta, são aquelas opções de trabalho, da profissão, que mesmo quando estiver tudo meio mais ou menos, você gosta do que faz e você vai investir mais. Então, porque é isso, na minha opinião, né, em qualquer profissão que a gente esteja, existem altos e baixos. Só que quando você parou para pensar sobre aquilo, quando você está lá embaixo, você fala assim, vai chegar um momento que você vai estar no alto de novo. Então, na pesquisa, é muito isso também, né? Porque é uma jornada muito grande, muito longa. Sim, completamente. Iniciação científica, então eu fiz iniciação científica desde 2010. Então, de 2010, eu tenho 11 anos de pesquisa. Nossa embora Senhora. eu tenha... Eu acho que eu não tenho 11 anos de nada na minha vida. E assim, eu cheguei a fazer alguns estágios na educação física, mas como eu queria neuro, eu acabei indo para o CCS, então pegando uma jornada ali na biofísica, no Instituto de Biofísica, especialmente minha formação é em fisiologia humana, na área de neurociências, voltada para os sistemas sensório-motores, que eu sempre quis deixar meu pé na educação física. Sempre tive um sonho de retornar a casa. E que desde 2018 eu realizei esse sonho e foi um dos momentos mais... né, assim, para mim, mais marcantes, quando eu entrei na FD como professora convidada. Maneiro. Isso tem Não é para qualquer um, não, rapaz. Não é pra qualquer Deixa eu perguntar, você foi de 4 de 5? Não. Então foi bom. Então foi bom, sua experiência foi boa dessa vez. Mas teria ido e enfim, realmente é muito gratificante, porque são escolhas, sabe? Sim, total. E eu acho que isso que você falou, a gente falou em alguns outros vídeos aqui sobre a experimentação quando você tá lá, né, cara? Vai ter muita opção, mas um dos jeitos de você decidir pra onde você tem que ir é, cara, aproveitar essa oportunidade, tipo assim, pegar de tudo, cara. Vai trabalhar com triatlo, vai trabalhar com natação infantil, que são as coisas que mais aparecem, vai trabalhar com corrida de rua, com escola, o que aparecer. Sim. E aí depois você vai delimitando, gosta disso, não gosta daquilo. Essa foi uma das coisas que a gente mais falou naqueles episódios anteriores, no comecinho, né? Falando sobre as opções e as várias opções que existem para a área da educação física. E então, assim, legal que ela passou pela parte toda que a gente falou, né? Foi para natação, foi para musculação, mas ficou na iniciação científica. Então aí acho que a gente já pode partir para outra história, porque a nossa ideia aqui, a gente já tinha todo um planejamento prévio, era saber mais ou menos, numa linha cronológica, como é que foi do início, né, lá da iniciação científica, até onde você chegou hoje. E como é que foi cada etapa. Para você poder contar um pouquinho de como é que foi em cada momento, você como profissional de educação física, falar qual foi, né, você lidando com outros profissionais, talvez em outras áreas. Então, assim, como é que foi para você a iniciação científica, qual a importância dela, o que você acha que ela transformou em você nesse processo dentro da universidade e o que você levou dela depois da universidade, né? Sim. Bom, então, só para situar, até o mestrado, eu sempre continuei fazendo algo dentro do bacharel da educação física. Então, enquanto eu fazia a iniciação científica, eu praticava, fazia os estágios. Então, cheguei, por exemplo, Lua, a querida do Pedro, chegou a trabalhar também no mesmo lugar que eu, no Flamengo. Então, a gente chegou a trabalhar com atletas de elite de natação. A gente teve muitos colegas meus da educação física tiveram uma vivência muito, muito grande na área. Então, escolhi seguir isso e fazer a iniciação científica simultaneamente. Decidi, por uma avaliação estratégica, ir para o CCS, ir para o Instituto de Biofísica, né, um dos berços da ciência brasileira, e lá é muito forte, lá tinha bolsa. Eu sabia que, para eu fazer mestrado, eu tinha que ter bolsa, porque eu precisava aliviar minha família, de certa forma. E na FD, eu já vinha uma experiência de diversos colegas excelentes, mas que ficavam numa fila, assim, a bolsa era mais escassa. Então, por uma questão estratégica... Na educação física? Na educação física, naquele momento em que eu vivi.
tinha bolsa, mas era menor. Até por conta da nota, né, da pós-graduação lá e tudo mais. A CAPES, o CNPq davam um pouco menos bolsa. Eu não sei como está hoje. E aí, por uma questão estratégica, eu sabia que eu queria continuar, que eu queria fazer um mestrado. Então, desde o meu segundo, quarto período, eu já tinha certeza que eu queria fazer mestrado. Não importa se eu ia continuar na área acadêmica ou não. Eu não sabia se eu ia querer dar aula como professora, mas eu sabia que eu queria ciência. E por quê, exatamente? O que te moveu para isso? Porque sistema sensório-motor, controle motor, me desperta muito. Então era por interesse no tema. Eu gostava de estudar. E o Pedro... Para continuar estudando, os você ia meus ter que colegas... continuar para algum tipo de especialização. Aí Isso. o caminho seria eu gostava de natural, estudar, assim. Era uma coisa que ia muito além do que a vontade ou do que um profissional padrão tinha. E aí você tem que usar as suas características a seu favor, né? É porque essa também era uma possibilidade, né? Ao invés de seguir a carreira acadêmica, seguir uma especialização e ir direto para a prática. Então, também é uma possibilidade, né? Mas dentro dessa que a gente estava falando agora do caminho e de como chegar até lá no mestrado, né? Porque você decidiu fazer o mestrado. Eu não participei muito de Fantasma. Pra você que não está vendo, ou pra você que só está ouvindo, do nada a porta abriu e fechou do nosso estúdio. Eu não participei muito de grupos de pesquisa e no início da iniciação acadêmica. Enfim, assim que eu terminei a faculdade, a primeira coisa que eu pensava em fazer era pós-graduação. Eu não pensava em cair direto para o mestrado. Até pela própria universidade, pelo próprio currículo da faculdade, eu não achar que eu estava pronto para o mercado. Eu tinha isso também. Eu falei, não, cara, eu ainda preciso estudar mais, preciso aprender mais daquilo ali que é o que eu gostei, que era a parte da performance humana. Então, a gente tem na UFRJ a pós-graduação de Ciência de Performance Humana, né, do Pompeu. Sim, eu falei assim, foi minha casa durante muito tempo ali. Então, aí eu pensei assim, cara, eu vou pra lá porque é o que eu gosto de trabalhar na prática e eu quero melhorar naquilo. Então, assim, às vezes a gente termina a faculdade e ainda assim não sabe o que quer conseguir ou o que quer continuar na carreira. Você tem assim, gosto daquela área ali e vai. Aí a pós-graduação eu acho que é uma boa ideia. Não é um mestrado, não tem um peso de um mestrado, é mais fácil de acesso, de entrar, tem várias pós por aí. Mais rápido. Mais rápido de fazer. É um título de graduação que vai te ajudar no pessoal, na prática. E assim, ainda se você ainda tem dúvida se quer continuar ou não na área acadêmica, para conseguir um mestrado depois, ou até entrar num grupo de pesquisa, por acaso você falou da nossa aula de controle motor com o Alair Pedro, né? Eu não tinha gostado da aula dele na graduação, pessoalmente. Achei a aula dele lenta, mas eu fiz a aula do Alair Pedro na pós e eu fiquei encantado com a aula dele na pós. A aula dele foi incrível. Na aula dele também, por acaso, eu defini mais ou menos qual ia ser a minha linha de estudos a partir dali. Então, assim, muito legal de ver a pós, porque às vezes as pessoas não pensam em fazer um mestrado, mas fica assim, mas eu vou fazer pós, hoje a pós não conta? Conta ou não conta? Bom, tem uma pequena diferença de você fazer uma matéria densa dessa no segundo período e fazer a mesma matéria depois no nível de pós-graduação, quando você já vivenciou bastante coisa, também, né? Um ponto que eu considero, depois a gente continua falando, pra gente seguir, né, dinamicamente. Um ponto que eu considero é o seguinte, por exemplo, como eu despertei para a ciência, para a pesquisa, para a área acadêmica de alguma forma dentro da própria universidade, para mim não valia a pena naquele momento fazer uma pós-graduação, porque eu ir direto para um mestrado em que eu seria melhor. Aí eu estou usando o meu exemplo. Sim. Mas muitas pessoas chegam no final da faculdade e ainda não têm certeza. Isso é o comum, isso é o padrão. E aí sim eu acredito que a pós-graduação seja um excelente caminho, que ele serve como se você estivesse se reinserindo. É aquele negócio. Você passou pela aula daquele professor, naquele momento você estava vivendo um outro momento de vida, Sim. Era uma pessoa que tinha acabado de entrar na faculdade, e aí ao final da faculdade você tem uma outra visão de mundo, a gente entra com 18, 19 anos na faculdade, a gente entra com 17. Sim. Entendeu? Então, assim... Comendo terra ainda. É isso. Então, 17 assim, anos. cada um tem suas peculiaridades que devem ser levadas em consideração. Então, quando você chegar ao final, começar com uma pós-graduação, eu acho excelente, eu acho um ótimo caminho, até porque tem pós-graduações das que eu dou aula, por exemplo, na educação física, que são com os mesmos professores, que você vai retornar à academia, vai sentir confiança e vai poder pensar um pouco mais se você quer continuar fazendo um mestrado ou um doutorado. No meu caso, eu já fui direto, eu terminei a graduação
com o meu projeto de iniciação científica e já entrei direto para o Emendou, né? mestrado, seguindo com a própria linha de pesquisa que eu já estava desenvolvendo no mestrado. Ou seja, na a iniciação científica foi extremamente importante no teu caso, né? Sim. E você acha que é o caso de muita gente isso? Tipo, muita gente começa a fazer o projeto, né, na iniciação e acaba chegando e levando. E Seguindo. também sobre ainda a iniciação, você comentou que algumas recebem bolsas e outras não. Então é interessante explicar também para quem Sim. está ali como que Isso. funciona essa delimitação, né, de qual vai funcionar, qual vai receber bolsa, qual não vai, quantos alunos são permitidos, quais não são. Eu acho legal todo estudante de educação física que esteja assistindo, se tem algo que eu vejo hoje, né, uma análise a posteriori da minha vida, algo que eu destaco é você parar um pouco para pensar, sabe? A gente precisa... Tem coisas que a gente não quer abrir mão na nossa vida. O Pedro adora judô, entendeu? Eu adoro neurociência, mas a gente quer evoluir em outros campos que não só fazer o que a gente gosta. Até para agregar com aquilo que você Isso. faz. E aí, um ponto que eu acho importante é você pensar estrategicamente. E aí, o lance da bolsa é um. Então, eu queria muito trabalhar com neurociência, queria sempre estar com a atividade física, com a promoção da saúde, mas era um espaço que não tinha bolsa. E, para mim, era muito importante ter bolsa. Porque como é que eu ia fazer 20 horas de dedicação exclusiva de iniciação científica e um estágio, e eu não sou do Rio, E dormiu ao enfim. mesmo tempo. Muita né? gente abandona Pois é. o sonho por causa disso também. Muita gente, assim, precisamos dizer que quem é da área da pesquisa teve algum certo privilégio, porque privilégio que eu estou dizendo como privilegiados que Social. somos, porque não é fácil, não é Sim. fácil. Eu recebi bolsa, mas foi isso, eu fui para um laboratório, meu primeiro projeto era com animais, com ratos, a gente contava neurônio, então provavelmente uma pessoa da educação física que queira trabalhar com a prática da educação física, né, vai acabar tendo outras possibilidades e às vezes ficar sem bolsa. Eu pensei estrategicamente, eu vou fazer uma iniciação científica com bolsa para ver se eu quero, eu preciso da bolsa para eu fazer as minhas 20 horas de dedicação, estar dentro de um espaço da universidade em que eu vou ganhar conhecimento, né? Então, pensando no mestrado, né? Sim. Em fisiologia, e sabendo que eu poderia em algum momento escolher, que eu poderia mudar de linha de pesquisa, Sim. Isso é né? interessante. Embora isso seja também polêmico. A questão da linha de pesquisa, né? Porque quando você está numa linha de pesquisa, chega uma hora que você está confortável naquela linha de pesquisa, naquilo que você pesquisa, então sair dela também Sim. não é E acontece muito também, às vezes, talvez, não sei, da pessoa ter que ceder à vontade dela, até dentro da própria linha de pesquisa do grupo que ela participa, para poder pesquisar aquilo que o grupo quer, o que o orientador dela quer, e às vezes a própria vontade dela, as dúvidas dela, as teses que ela tem, Sim. ficam abandonadas, né? Às vezes você segue num projeto guarda-chuva do seu orientador e você fica fazendo as pesquisas do cara, seguindo, você vai conseguindo suas graduações, mas a sua pesquisa mesmo, o seu lado pessoal, fica de fora. Isso acontece também. Ainda sobre iniciação científica, eu acho que é interessante a gente explicar exatamente o que seria a iniciação científica para aquele aluno que está perdido. Porque eu lembro que até eu chegar em uma e fazer parte sem querer, porque comigo funcionou assim, eu tinha aula de um professor que estava dentro de um laboratório, então ele abriu ali uma seleção. Mas se ele não tivesse aparecido na minha vida, eu não saberia que existia iniciação científica. Então é interessante explicar. Iniciação científica nada mais é do que, dentro da faculdade, pelo menos funciona assim na UFRJ, né? Existem laboratórios, dentro deles estão os professores, que têm que cumprir uma série de metas para poder ter aquele laboratório, né? E a bolsa vai ter a ver com a nota que o curso no qual o laboratório está inserido tem. Então, se eu não me engano, a educação física, na época que eu fiz, estava penando com uma nota muito baixa do CAPES. Então, ela tinha pouquíssima bolsa a oferecer para os seus laboratórios. E isso vai acabar sobrando ali para a quantidade de alunos que você pode permitir dentro do seu laboratório ou não. Claro que você pode permitir dentro do seu laboratório alunos, só ouvintes, né? Mas aquelas bolsas, como você falou, acabam não sendo oferecidas. E como funciona a seleção para essas iniciações científicas? Aí eu acho que depende, não sei se eu estou certo, na verdade, mas no chutômetro eu acho que depende de laboratório para laboratório, não é isso? Tem uns que oferecem a seleção, o próprio professor oferece na sala, faz entrevista, tem prova, e outros é realmente aberto. Eu não tenho certeza sobre isso, mas... Não, então, a iniciação científica nada mais é do que mais um estágio na área, né? E aí não necessariamente na área de educação física, você pode buscar a iniciação científica na área da ciência, da pesquisa. Então, você pode ir lá para a COP, você pode ir lá na engenharia fazer uma iniciação científica se você quiser, se você
passar na seleção. Normalmente tem uma seleção, isso fica a critério do chefe do laboratório. Então, por exemplo, na minha, foi uma seleção que tinha que ler alguns artigos, apresentar os artigos, e eles lá faziam a seleção com o número de alunos. É comum alguns laboratórios fazerem iniciação científica sem bolsa. Então, você é ouvinte ou você é um aluno de iniciação científica sem bolsa. Isso é muito comum. Inclusive, a maioria dos laboratórios, na minha experiência, vão incentivar você a ficar lá um período probatório até você receber a bolsa. Mas isso também é muito a critério do orientador. E acho que é isso. Eu tive a péssima experiência no começo, e foi uma das coisas que me deixou até não ter feito a parte de nenhum tipo de iniciação científica durante a graduação, que eu achava, e eu comecei a ter certeza por um tempo, que era uma panela pesada. Eu tinha essa certeza absoluta, porque eu perguntava quando ia ter seleção, chegava no laboratório e falava, não vai ter agora, esse período não vai ter. E eu ficava sabendo que teve. E que entrou era o pessoal do período daquela galera que estava lá dentro. Porque ou que era acaba sendo aberto, né? Às vezes eu achava que era uma panela, assim, pois é, você pediu uma prova, falava, não, eu quero fazer, eu quero participar, saber como é que funciona, até como ouvinte e tal, e muitas vezes mas aí são exemplos e exemplos. Péssimos exemplos, são péssimos. Sim, são péssimos. Como passar como geral tudo isso. Péssimos exemplos. Eu participo de um grupo de pesquisa em que não tem nem prova, o professor abre. E eu acho isso muito interessante, porque depois de um tempo, eu fui entender a importância que tem do professor, o dono daquele grupo de pesquisa ali, conhecer os alunos que estão ali para poder dar algum tipo de bolsa ou algum tipo de incentivo, porque acontece. Já que é escasso a bolsa, né? Exatamente. E a bolsa pode vir de diversas fontes, Sim. não só da CAPES, pode ser do próprio orientador. Então, tem muitos orientadores que têm bolsa gratificação por pesquisa, por produção científica. Então, assim, existem várias fontes que não só a CAPES. Não só a CAPES, sim. E hoje deve estar ainda mais difícil conseguir essas bolsas, né? Porque o investimento Caiu, né? Investimento em educação depende, pública, enfim, está caindo muito, né? Depende muito porque, como ela disse, tem todos os cursos quase, né? Então depende do que a gente está falando. Claro. Para engenharia, por exemplo, eu imagino que não esteja tão difícil assim. Entende? Não sei. Mas assim, só encerrando, assim, completa com o que eu vou falar. Porque, assim, eles já estão com uma situação difícil financeira. Você tem um número limitado de pessoas que vão entrar no seu grupo de pesquisa. Você precisa de gente ali de sua confiança. Então, eu entendo o professor que coloque gente que ele já conheça para dentro e negue outras pessoas, porque ele tem que ter certeza que quem está ali dentro vai produzir. Então, imagina o cara abre, aí entra uma pessoa que ele não concorda, entra mais pessoas, ou pessoas que não vão seguir a linha de pesquisa, que ele não tem confiança, e a pessoa abandona uma pesquisa no meio, a pessoa não completa o estudo. Laboratório então geralmente é um trabalho de equipe, né? Pois é. Então, depois de muito tempo, eu fui entender a importância de ser um certo tipo de panela. Mas, Pedro, desculpa, gente. Aproveitando o que você está falando, a gente falou bastante da iniciação científica, eu queria saber por que você agora é o mestrando. Por que você decidiu seguir essa carreira acadêmica depois de não ter feito a iniciação científica, ao contrário do que a gente passou? Você agora decidiu fazer um mestrado. Qual foi o seu objetivo? A Bárbara já falou que, no caso dela, foi mais o interesse pelo tema, principalmente. E eu queria saber de você. Não, mas aí é meu caso pessoal, assim, também. Não sei se muitas pessoas seguem a minha ideia. A Babi, ela tinha a ideia de seguir... Babi. Ela tinha a ideia de seguir a carreira acadêmica já desde o princípio. Eu sempre tive vontade de fazer um mestrado. Vontade como objetivo de vida. Uhum. Mas, assim, eu sempre fui muito da prática, da aula mesmo, de judô e de trabalhar com atletas. Tanto que eu fiz a pós para melhorar o meu lado pessoal, o meu atendimento aos meus alunos. Sim. Eu fiz a minha pós voltada para trabalhar com a prática. Ali, eu comecei a me interessar pelo tema que eu estava pesquisando. Muito. Muito. Eu falei assim, caramba, eu quero continuar estudando isso, quero ver aonde isso vai chegar. Na pós, no caso. Na pós. Apesar de eu sempre ter vontade de fazer o mestrado, na pós eu falei assim, cara, eu quero continuar com isso. Além das outras questões, que tem... você ganha pontos para concurso, você aumenta o seu currículo, você tem outras oportunidades de trabalho também. Então, assim, uma coisa leva a outra. Acabei conhecendo o meu orientador, apresentei projeto, tudo mais, e vida que segue. Né? Interessante. Assim, que tem uma questão... surgiu para mim. Tem uma questão que a gente até tinha planejado de comentar sobre isso mais à frente, mas eu acho que fica pertinente falar pelo rumo que a conversa tomou. Nesse momento em que vocês estavam na iniciação científica, que eu passei também por ela, o plano de carreira chegou a passar pela cabeça de vocês em dar sequência nisso? Por exemplo, você na iniciação científica, vocês viraram e falaram assim, cara, vou seguir essa carreira porque pode me dar frutos daqui a 10 anos. Sim.
Passou pela cabeça ou foi só pela ciência? Porque, assim, quando a gente está na faculdade, obviamente, todo mundo pensa em quanto quer estar ganhando daqui a 10 anos. Pô, gostaria de estar fazendo tal profissão, estar fazendo tal área, estar bem sucedido em tal local. Quando você está fazendo iniciação científica, você já está meio que delineando para uma carreira. Ou Então, não, assim, né? Ou você só não. tá experimentando, assim como Claro, várias outras como várias outras. experimentações. Mas, de qualquer maneira, eu acho que você faz parte daquela linha de pensamento também a parte Uhum. de sucesso profissional, financeira, né, de expectativa de carreira. Passou na cabeça de vocês, quando vocês decidiram optar pelo mestrado, optar pelo doutorado depois, falar, cara, é uma boa opção de carreira, eu vou seguir em frente porque eu acho que, né, tem condições de fazer sucesso nisso. Ou não? Ou foi por amor pela ciência, foi porque, né, outras opções de repente não foram tão legais e eu acabei ficando aqui? Não, no meu caso, inicialmente eu tinha um amor pela ciência, sim, mas sempre tive a minha visão estratégica, meu pé no chão. Eu sabia que esse amor pela ciência É taurina? poderia se reverter, Eu preciso não. perguntar isso. Eu que sou. Você é Poderia taurina? Sou. se reverter em algum momento, que seria um investimento que eu estaria fazendo na minha vida. Agora, saindo um pouco do pessoal, que eu acho legal a gente falar um pouco do que essa busca pelo meio acadêmico pode nos dar de retorno, independente da minha escolha pessoal. Sim. Eu acho que quando a gente fala de fazer iniciação científica, de ir para a carreira acadêmica, a gente não necessariamente precisa falar de pessoas que vão escolher ser pesquisadores ou professores. Isso é um ponto do tema que eu acho legal a gente falar. Ir para a área acadêmica, fazer pesquisa, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, né? Então, isso, mesmo para a pessoa que quer atuar na prática, isso, atualmente, é um grande diferencial, principalmente para a nossa profissão. Então, a gente tem muitas pessoas formando. Hoje, a gente sabe que muito mais pessoas têm um diploma de graduação. Então, você pode muito bem fazer um mestrado e um doutorado no seu tempo, pensando em se manter atual, né, atualizado, e principalmente pensando em ser um diferencial. A tal da formação continuada, né? Então, por exemplo, como eu disse, eu sempre continuei na minha prática, dava minhas aulinhas e tudo mais, e hoje eu faço consultoria. Então, se eu tivesse saído da prática, eu não conseguiria dar uma consultoria em que eu tivesse na prática. Eu estaria o quê? 10 anos sem... Eu não saberia o que é crossfit, eu não saberia o que era treinamento funcional, porque na faculdade a gente não teve isso. Além mais de uma todos os crítica outros... ao currículo da universidade. Mas que não se atualiza, época... né? Mas não se atualiza, que eu digo. Mas na nossa época, crossfit ainda não existia. Não existia. Na nossa época estava começando a bombar o funcional. Isso, funcional já. Tava começando a bombar o funcional. Eu saí logo, durante o mestrado eu já fiz o curso de aperfeiçoamento em método Pilates. Então, assim, eu sempre estava ligada nisso, mas saindo do pessoal mais uma vez, mercado que eu acho que mesmo, né? É só essa ideia, assim, quem não fez iniciação científica, mas quem já se graduou e quer vislumbrar, voltar para a área acadêmica, bate na porta de um laboratório que conheça o professor de interesse e faz um estágio probatório, sabe? E entende se aquele espaço ali é um espaço que você vê que você vai ter crescimento. Porque eu acho que a experiência do Pedro fala muito, sim. Existem espaços que você fala assim, muito legal, mas... Não é para mim. E aí... Acho que você tem que ser estratégico, você tem que seguir seu feeling. E, assim, não generalizar. A ciência... Existem laboratórios, professores, né? Então, assim, acho que, às vezes, a melhor coisa é sair dos espaços em que você não vê que você não vai ter crescimento. Sim. E acho que, nesse ponto, também, um pouco de autoconfiança, né? Sabe, assim, eu sei onde eu quero chegar, eu sei quem eu sou, e, às vezes, a gente vai estar em situações que vão querer colocar a gente num lugar que a gente sabe que não é o nosso. Então, sai fora e busca outro laboratório, outro rumo, outros às vezes, colegas, né? Então, mas Sim. tem isso sim, e a pesquisa é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Que a gente começa a entrar num nicho de muito cacique e pouco índio. Então, a gente tem que... eu acho que tem que saber lidar, sim. Mas isso a gente vira safo nisso ao longo do tempo. É um lugar também onde o ego fala muito alto, né? Um dos muitos espaços. É né? mais um dos espaços que o ego fala muito alto também. Então... Quando eu fiz essa pergunta para você, Pedro, é porque eu já tinha escutado a sua resposta, e quando eu entrei no mestrado, minha motivação foi muito diferente da de vocês. Porque, assim, na verdade, eu sempre tive dúvida se eu estava no espaço correto quando eu fiz educação física, e continuei com essa dúvida depois que eu saí, procurei outros espaços, trabalhei com coisas que não tem nada a ver com a educação física, e quando eu decidi pelo mestrado, era única e exclusivamente, estrategicamente, para ganhar mais. Era uma opção
de tentar somar ao meu currículo, Que é fazendo com que eu ótimo, ganhasse né? mais no futuro. Sim. É o objetivo. Mas era impressionante como isso incomodava quando eu estava com os meus pares dentro do mestrado, porque não é o normal. Você verbalizava isso Não pra é eles. normal. Sempre verbalizei, eu sou sincero um pouco demais, mas assim, quando perguntava sempre por que vocês estão aqui nas primeiras aulas, a resposta é muito mais comum a sua. Estou aqui porque eu tenho um tema de muito interesse Amor à e eu vim profissão. aqui porque eu amo. Eu acho que muitas das vezes nem era a resposta de verdade, sabe? Mas era aquela coisa que ia ser bem aceita. Eu né? vou mudar o mundo. Naquele papo da professorinha romantizada. Ai, mas eu sou Não, um pouco mestre, romantizada. Você quando vai Vai. perguntar... Quero mudar o mundo. Dá tchauzinho assim. Vem cá, né? Pink. Ô, Pink, à noite quando você vai perguntar qual o plano dela, o que ela responde? A gente tá te sacaneando um pouco hoje, É, cara. né? Deixa ele. O que ela responde à noite assim? Meu plano é dominar o mundo. É a É. mesma coisa que a gente faz. Estrategicamente escolhi a doutora pra dominar o mundo. É isso. Não, mas então, eu sempre falava isso, cara, e causava um estranhamento na hora, sabe? Era instantâneo. Mas comigo acabou acontecendo o contrário, porque eu entrei lá pra ganhar mais dinheiro. E não continuei no doutorado também, pelo mesmo porque eu E não descobri- ganhou mais dinheiro. Não ganhei mais dinheiro. É exatamente esse ponto. Eu tive um ganho como profissional muito grande. Assim, eu entendo a educação de um jeito completamente diferente hoje, então entra muito no que você falou de, tipo, me tornei um profissional melhor. Porém, assim, efetivamente, valia muito mais a pena ter investido em outras áreas, em outras coisas, se o foco fosse dinheiro. Então, talvez isso possa ser uma dica para quem está interessado em continuar na parte acadêmica. Hoje em dia, no Brasil, é um tanto quanto desestimulante você continuar nessa área, porque se seu foco for renda, existem outros meios muito mais simples e com renda muito maior. Olha sabe? só, uma das opções, acho que até um negócio que a gente também queria falar, o mestrado profissional, ele também tem uma carga horária bem reduzida, não é? E acho que ele é focado para pessoas que já estão atuando na área, ou não? Ou tem alguma outra especificidade do mestrado profissional? Não, então, eu acredito, um comentário sobre o que o Diego falou, eu acredito, Diego, que assim, se você não tinha interesse em seguir a carreira acadêmica, para mim é super natural você ter chegado ao final do seu mestrado e concluir que você não queria fazer um doutorado. Por quê? Porque só faz um doutorado quem quer seguir carreira acadêmica, quem quer ser professor, pesquisador. Pelo menos no Brasil, a carreira de pesquisador, de forma mais generalista, está associada ao de professor, embora a gente saiba que a Fiocruz, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, ou seja, algumas instituições via Ministério da Saúde, existem a profissão pesquisador. Mas Sim. no Brasil, de modo geral, é o famoso professor pesquisador. Mas então, para mim, é natural escutar você dizendo que se você, até o momento, não tinha muito certo que você queria seguir a carreira acadêmica, você terminou o mestrado e não seguiu para o doutorado. Então, isso para mim é um pouco natural de pensar assim. E também, eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre o que é ganhar dinheiro. Porque numa sociedade em que a gente está vivendo, com um número de desemprego muito grande, você ser um diferencial para você continuar com o emprego que você tem, talvez isso ganhar dinheiro pode ser também numa Pode não ser crise, uma coisa tão palpável, né? não deixar de você não está perdendo mais. Sim, Numa concordo. crise em que vários profissionais foram demitidos, talvez o que tem um mestrado e que tenha uma consciência de mundo mais atualizada vai ficar ali naquele emprego. Tudo bem, você não ganhou mais do que você gostaria, mas você conseguiu ficar num espaço em que você vai ter algum crescimento ali. Não, né? concordo. E isso até de forma não palpável, porque assim, por mais que, por exemplo, nos locais que eu trabalho, por exemplo, se não soubessem que eu tenho mestrado e estejam decidindo por me manter lá por outros motivos, mesmo assim, o que eu sou de profissional hoje em dia é também formado pelo mestrado. Então talvez não seja uma coisa palpável, tipo assim, estou te mantendo porque você tem mestrado e o outro não, mas acaba sendo indiretamente, né? Porque o profissional que eu sou hoje Isso. é também formado por aquilo. Concordo completamente com você. Acho que nós também, a gente precisa fazer um trabalho de autovalorização mesmo, Sim. né? Porque às vezes você está achando que não serviu para nada o seu mestrado e pelo contrário, é que como você fez, você nem sabe o que aconteceria se você não tivesse feito. Concordo. Em que lugar verdade. você está, que caminho que você teria Isso é até escolhido. filosófico esse Perfeito. pensamento. É. né? Tô com vontade de dar um abraço Tem agora. algumas coisas, tem algumas questões também que são o seguinte. O cara que termina o mestrado, termina o doutorado, ele tem que abaixar a cabeça, abaixar o que ele imaginava como o ideal financeiro para entrar no lugar. Tem muito lugar também que demite a pessoa porque ele teria que ganhar mais. E eles precisam ter uma folha salarial mínima
máxima, na verdade, e aquele funcionário ali, por ter um mestrado e um doutorado, ele não vai caber naquela E instituição. nós já falamos sobre isso também. É. Já Isso. falando sobre isso. E tem muita questão, o cara faz um doutorado, pensa em ser o professor universitário. E muita universidade particular, e tem aquele ali, a gente precisa de tantos doutores. A partir disso, a gente precisa de mestres. E até especialistas entram porque eles têm a folha salarial deles. Exatamente. Né? Perfeito, Tem isso é essa perfeito. grande E questão. aí, olha, fazendo aquele... Voltando um Falando pouquinho agora. do Fazendo mestrado Cortella, fazendo profissional. Cortella. Chamando o Cortella aqui, baixou. Não fala, dá pra Voltando rebobinar. pro mestrado profissional, Isso, né? isso. Que era aquele tópico que a Era o gente que eu tinha queria. iniciado tudo isso. Toca aí. Você acha que ele está voltado para as pessoas Isso. que já estão inseridas no mercado de trabalho Acho que é e legal. querem tentar essa área acadêmica, né, de alguma maneira? É legal Como é que falar funciona sobre isso? isso. Então, a gente tem a pós-graduação estrito sensu, e aí isso entra mestrado e doutorado, mestrado tanto acadêmico quanto mestrado profissional. E aí o mestrado profissional, ele, de modo muito resumido, ele está voltado mais para a prática, né? Não necessariamente para a pessoa que quer seguir carreira acadêmica, mas uma pessoa que faz mestrado profissional, ela pode sim decidir fazer um doutorado, e ela também vai ser um futuro, se decidir fazer o doutorado, um futuro docente. Então, é uma questão de escolha fazer. Mas eu acho o seguinte, se você, antes de fazer o mestrado, já sabe que quer seguir carreira acadêmica, eu sugeriria fazer um mestrado acadêmico. Não, mas o mestrado também não é nem obrigatoriedade para o doutorado, né? É uma etapa, mas não é obrigatório, né? Assim, o mestrado, ele não é... Eu confesso que eu descobri O isso caminho ontem natural, você né? falando. Existem pessoas que fazem o doutorado direto, mas isso não é típico, isso é incomum, isso acontece com certa... É raro acontecer, mas sim acontece, sim. E a gente vai falar do lato sensu, que aí a gente está falando da especialização e do MBA, por exemplo, né? E aí, nesse caso, é um outro campo, que é o campo de conhecimento voltado à prática, de aperfeiçoamento, mas não necessariamente você vai seguir a carreira acadêmica, né, para se tornar um professor universitário ou um profissional. Mas você pode usar a pós-graduação como um estágio, fazer um estágio probatório, usar essa especialização com meio de reinserção para a área acadêmica, como a gente tinha falado um pouquinho antes, né? Isso é interessante. Acho que- Já está no mercado de isso. trabalho, de E aí, repente deu um estalo, quer voltar, fazer um Sim. mestrado. E assim, volta é por ali, importante né? a gente colocar mestrado profissional e o acadêmico, eles são mestrados totalmente... São semelhantes, são similares. São similares, tem o As linhas aval da CAPES. As linhas de Então, pesquisa são as mesmas? Porque você acha que rola uma discriminação neles? Em um deles, talvez? Isso é importante. Não. Interessante. Eu não tenho experiência, né? A minha experiência é toda no mestrado acadêmico, mas nos próprios institutos que eu fiz a minha pós-graduação, meu mestrado, tinha mestrado profissional e a UFRJ tem diversos e são muito bons, entendeu? Sim. Então é uma questão de escolha da pessoa A diferença mesmo. prática do curso. Qual seria a diferença prática do curso Tem de uma um pro questão de outro? carga horária. É. Mas a fundo eu não sei dizer tanto sobre isso. Mas o mestrado profissional e o acadêmico, eles fazem parte da pós-graduação estrito sensu, assim como o doutorado. Então, você segue lá na tua escolha, né? Me parece ser escolhas interessantes. E o doutorado? Pois antes de entrar no doutorado só, é importante a gente falar como faz para entrar no mestrado, né? Porque a sim. gente acabou não Voltar esse comentando passo é sobre importante. isso. Isso é muito Isso é bem importante. importante, porque, assim, eu tive contato com o mestrado porque eu fiz iniciação científica, apesar de não ter gostado na época, eu entrei em contato com esse professor para buscar o mestrado. E aí ele me deu meio que um caminho das pedras, como funcionava, Isso. etc. Já emendou Mas- direto, também. né? Mas existem pessoas que não fizeram a iniciação científica e podem ter Isso. interesse depois. E aí, como é que faz? Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante da nossa conversa, que é assim, vamos solucionar um problema. Eu quero fazer mestrado e doutorado. É a pergunta Como que eu vou- todo mundo faz pra quem já tá no processo, né? Isso. Cara, eu ouço pergunta o tempo todo. todo. Então, como fazer mestrado Como e entrar no doutorado? mestrado? E essa pergunta vale um like aí, porque agora vai ser o caminho das pedras, É então isso. vamos lá. Então, primeiro de tudo, não tem fórmula mágica, eu vou falar um pouco da minha experiência. Primeiro de tudo, se você está na graduação, né, cursando, procure uma iniciação científica, um laboratório de interesse do assunto que te interessa, bate na porta, conversa com o pesquisador principal, conheça as linhas de pesquisa que te interessam
e aí vai se preparando, porque aí é convivendo com os seus colegas de laboratório que você vai decidir se você vai continuar naquele laboratório e vai querer fazer mestrado lá. Perfeito. Faz parte da Seleção. experimentação. Seleção natural também. Você vai estar ali e vai poder fazer suas escolhas. Quem já saiu da faculdade e quer fazer mestrado e doutorado, aconselho bater na porta também e procurar o laboratório que tenha as linhas de pesquisa de interesse. Aí, como você faz isso? Você pode entrar no site lá da sua faculdade, por exemplo, lá no Estudo de Biofísica tem o site com os laboratórios todos, o nome dos professores. E aí você vai lá e bate na porta. Dá uma lida antes. É legal olhar o linhas, currículo né? deles também, né? Normalmente tem o site do curso de pós-graduação, tem o corpo docente, você Isso. vê, já tem a linha de pesquisa. Procura Quando o for professor. bater a porta, já saber do que se trata E já- minimamente, Claro. né? Sim. Não Você chega lá. Você vê as linhas de pesquisa que vai estar descrito, e aí, se você quiser ainda mais a fundo, você coloca o nome do professor lá em alguma plataforma e vê os artigos publicados da área dele, se te interessa. Mas, às vezes, também a pessoa está muito crua ainda, né? Só quer, assim, o que é ciência? Então, vale você olhar a linha de pesquisa e ver se te interessa. Assim, quando eu comecei a iniciação científica, eu ainda não estava olhando lá para as publicações, eu nem sabia o que era isso. Né? Eu tinha 19 anos. Mas eu acho que quem já está mais amadurecido, já terminou a faculdade, vale a pena fazer essa triagem, porque você já entra num laboratório que você fala assim, não, eu sei por que eu estou aqui. Uhum. Que mais? Como funciona a seleção? Porque, no meu Isso. caso, eu não fiz nada disso, tá? Eu olhei o caminho das pedras e falei, foda-se, vou fazer de outro jeito. Porque eu tava morando fora do Brasil, eu vim pra cá e fiquei sabendo, vai rolar a prova nesse dia. E aí eu estudei pra prova, fiz a prova. E aí eu não sei, isso é uma questão minha que realmente fica a pergunta pra você, se todos funcionam dessa maneira. Mas da minha maneira foi o seguinte, foi prova, depois de uma prova geral pra educação, pra faculdade de educação, eu então fiz, na prova eram 2 questões, uma geral de educação e uma específica para a linha de pesquisa que eu já tinha escolhido. E aí então eu fiz uma entrevista e nessa entrevista eu tinha que apresentar um pré-projeto. Então, a princípio eu já tinha que ter noção do que eu queria estudar ali. Eu lembro de conversar com esse professor qual era a importância desse pré-projeto e o que eu deveria fazer, e ele falar exatamente assim para mim, Diego, estuda para a prova, porque muito dificilmente você vai continuar esse pré-projeto. Esse pré-projeto é mais para a gente saber se você tem noção de como estruturar um artigo, se você já teve alguma base. E na entrevista, você fala a verdade. E o que eu achei engraçado na entrevista, que foi um tanto quanto eliminatório, era se eu tinha ou não como me manter sem bolsa. Porque no momento eles não estavam oferecendo bolsa. Era uma bolsa para todos os mestres de educação. Então, eu não tinha. E como eu falei que eu poderia me manter sem bolsa, eu fui posto à frente de outros que não poderiam. Isso é um tanto quanto triste, mas é o que aconteceu. Eu não sei se todos os lugares funcionam assim, prova, apresentação de pré-projeto e depois entrevista, mas no meu foi assim. Não, então, na minha experiência foi... Na minha experiência do mestrado em Fisiologia Humana, foram 7 provas. Então, foram 2 dias de prova. Nossa, muito Depois diferente do meu. disso, foi a apresentação do pré-projeto. Então, 7 provas. Uma prova de cada fisiologia, mais a prova de inglês. Em 2 dias. Depois, a apresentação do projeto. Porém, na instituição que eu fiz, não tem como você apresentar um pré-projeto por conta própria. Você já teria que estar inserida num laboratório no qual você já tivesse conversado com aquele orientador e já tivesse trabalhado num período mínimo com aquele projeto. Por isso que um conselho, um caminho das pedras, assim, até para você trabalhar a sua ansiedade, né, para aquele momento de provas que já tenso para todo mundo, você já está inserido naquele laboratório. E assim, existem provas e provas, então existem seleções que são extremamente concorridas e outras que não, então depende muito. Na COP, por exemplo, pelo menos na minha época, quando eu fiz o mestrado, eu não fiz para lá, mas tive colegas que fizeram, você escolhia a sua linha de pesquisa depois da prova. Então, vai de cada instituição. Você vê isso quando você fez 7 provas, eu fiz uma prova com 2 questões, né? Então, vai de cada instituição. O que eu acho que serve para todo mundo? Se você decidiu agora, né, se você já não está inserido num lugar e decidiu fazer um mestrado, vale a pena você estar inserido num espaço
de pesquisa no qual você tenha vontade de estar, né? Que tenha um assunto que te interessa. Porque é ali que você vai colher as informações importantes. Perfeito. Né? Você vai saber como funciona a seleção. Precisa ter projeto antes? Não precisa? Sim. Vou estudar para as fisiologias, por exemplo. A educação física não tem imuno. Então, eu tinha que me preparar para estudar para imunologia antes, porque podia cair imunologia. Então, você se prepara melhor para o tipo de seleção que você quer fazer. Conhece a Como prova. Funciona pra pra você, volta aquilo que Pedrão? você falou do currículo desatualizado, né? Exatamente. É mais uma prova. Não, pra mim foi muito parecido, foi mais ou menos uma mistura dos dois. Porque eu fiz a prova, na verdade, aquele sistema, entrei num grupo de pesquisa, fiquei 1 ano no grupo de pesquisa, vendo que era aquilo que eu queria. Eu já usei um projeto que eu já vinha trazendo desde a segunda faculdade, desde a licenciatura, da pós-graduação. Eu usei o mesmo projeto, só fui caminhando com ele. Então teve uma apresentação Então, do pré-projeto também. Mas o pré-projeto foi era um passo bem importante, diferente da sua. Na minha, eles Isso. falaram assim, não, prepara muito bem seu pré-projeto, você tem que provar que ele pode ser concluído. Isso, exatamente. Isso é o Não, mais não. importante pra mim. Além da prova, que assim, você faz a prova, era uma prova trabalhosa, pesada, assim, né? De escrita, muita escrita, e prova de idioma, prova específica. E depois disso tinha a apresentação do seu projeto. Você tinha que falar em 8 minutos o seu projeto inteiro. Pra mim, o mais difícil, como eu já vinha trazendo há muito tempo, foi reduzir em 8 minutos. Mas o principal é provar que você vai conseguir concluir isso aí no tempo. Até por causa daquilo que eu falei da pontuação da universidade. Então, pra mim, foi assim. Foi esse o caminho de entrada, de ingresso. Você hoje trabalha esse tema? Porque eu trabalhei um tema Sim. completamente diferente. Foi realmente só pra entrar. Não Chegou lá dentro, eu fiz não parte é- de uma pesquisa que... Isso pode acontecer. Não que seja proibido, não é, até onde eu sei, lá na UERJ não é proibido você mudar, mas é mal visto, pelo que eu entendi. Jura? Você tem que entrar com aquilo que você queria pesquisar e seguir Até com faz aquilo. sentido, mas Eles realmente não eles foi assim. abrem lá na UERJ, tem a possibilidade de você fazer aulas indicado por professores. Por exemplo, se você já faz parte de algum grupo de pesquisa da faculdade, o professor te indica como aluno especial daquela disciplina. Por exemplo, metodologia de pesquisa. Ou então fazer Você disciplina faz como ética. ouvinte, por exemplo? Você faz como... Não, aluno. Você faz como aluno, você Se inscreve recebe nela. nota e quando você terminar o processo, você Já conta como feito. já conta como feito. Elimina Então o que a matéria. acontece? Aí o cara vai puxando metodologia de pesquisa, vem puxando bases para elaboração de artigos científicos. Antes Isso, mesmo de antes estar mesmo inscrito no... de fazer a prova. Então o cara já vem trabalhando, já vem fazendo o mestrado dele na prática e ele faz o ingresso real depois. Isso Olha, eu acho bem interessante. É, legal. porque você Muitas ganha vezes- tempo pra pesquisar. inclusive, Exatamente, né? Você exatamente. não perde tempo fazendo disciplina. Sim, isso eu acho bem interessante. E só entra quem o próprio orientador fala assim, não, esse aqui, ó, eu tenho uma carta pra ele fazer essa disciplina sua. Aí pronto, aí o cara entra. Eu acho isso bem legal. Bom, acho que agora a gente Sim. pode avançar, então. E o doutorado? Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Não, Você... vai perguntar nada. Tá, Sacanagem, show. pode falar, desculpa. Não, é que você acaba representando uma parcela da galera também. A galera que decidiu não fazer. Então, Você é engraçado. teve a experimentação e não seguiu. Pois Por é. quê? Então, é engraçado isso. Ainda. Não, porque eu tive outras oportunidades. De próprio mercado, assim. A Bárbara sabe um pouco dessa história. Eu fiz iniciação Acho que científica. muito, no caso. Toda, né? Enfim, eu fiz iniciação científica toda a faculdade. Quando acabou a faculdade, eu tive alguns problemas, como o Pedro já bem disse, em relação à questão de panela dentro do laboratório, né? Porque na educação física tinha poucas vagas, então, porque essa vaga aqui já está reservada, aquela vaga ali, não sei o quê, enfim. Vou nem entrar muito em detalhe, mas acontecia um pouco disso. Eu cheguei a buscar um mestrado, eu fiz a prova da COP, que a Bárbara comentou agora, e era realmente assim, você fazia uma prova que era fisiologia e matemática. Ou seja, eu acabei de sair da educação física, matemática nunca foi meu forte, eu tive que estudar rapidamente ali, resultado, ferro. Fui muito bem em fisiologia, fui não tão bem em matemática, Eu adoro o eufemismo. e aí fui para entrevista. Na entrevista o orientador obviamente perguntou, cara, você está vindo fazer mestrado na COP, que é, né, Universidade de Engenharia. Que sua matemática não está tão bem. Eu até falei, pô, mas eu posso, né, estudar, nivelar e tal. Mas, enfim, outras pessoas fizeram a prova junto comigo e foram melhor do que eu, enfim. E eu acabei, naquele momento, decidindo pela sequência profissional. Já tinha acabado de fazer um curso de treinamento funcional, tinha acabado de me vincular a um estúdio. Falei, vou me dedicar a isso. E aí entrei numa pós-graduação Lato Sensu, de especialização, ou seja, caminho totalmente oposto, né? E aí acabei deixando de lado essa parte do mestrado.
Mas não é um posto, não. Eu acho que a Não, gente tá paralelo. é só. É. É paralelo, beleza. Paralelo. Não é tipo sentido Porque a diferente, qualquer né? momento Tem uma você coisa- pode... Claro, mas assim, e aí, na carreira profissional já, eu senti a necessidade de fazer uma outra graduação. Sim. Mas para complementar o que eu estava fazendo, Quem né? está falando, é. E aí, assim, É um outro meio de Pra melhorar. também Exato. continuar sendo... Pra tentando melhorar o seu serviço. É. claro, mas assim, tem as diferenças, né? Porque você, assim, eu entrei na faculdade novamente, eu tinha 29 anos. É. E eu voltei pra faculdade e, assim, você tá lidando com uma galera que é muito mais nova. É, assim, você já entra com outro ritmo, é diferente de quando você fez a primeira vez. Então, assim, tem as suas diferenças, tem as suas nuances, mas é um outro caminho paralelo, assim, você tá seguindo. E tem uma questão também que é polêmica, eu vou andar aqui na contramão do que a gente está conversando até agora. Deixa eu me preparar, calma. Vai. Calma, se prepara, 3, 2, 1. Há também a possibilidade, como você falou, pessoas que já são formadas há muito tempo e que entraram no mercado de trabalho e não tiveram capacidade ou oportunidade de seguir no mestrado, até por questões financeiras e tudo mais, e que não é porque a pessoa é mestre, não é porque a pessoa é doutora, que ele é melhor do que o outro professor que não é. Ah, óbvio. Realmente não. Isso é uma questão que, assim, o cara tem um currículo, o cara é doutor, bota ele pra dar uma aula naquela turma ali. Mas ele é doutor, ele tem uma teoria, a tese dele foi incrível. Tá, Mas, bota cara, ele são na outras prática vivências, ali. são outras experiências. São outras experiências, então, mas a gente fez assim, cara, a gente faz a vida acadêmica, quando a gente para resumir mesmo, lógico que vai enriquecer o nosso conhecimento e tudo mais, só que quando a gente vai ver, o cara ele é doutor naquela tese ali. O cara sabe muito, PhD, naquilo ali. Quando a gente vai ver o global, tem pessoas que não fizeram a vida acadêmica continuada e que tem um conhecimento muito mais amplo que vai resolver problemas de alguma outra forma. Então, quando a gente vê, mas no currículo do cara vai ficar melhor, eu acho que tem doutores da prática. O conhecimento teórico é uma das variáveis que faz com que o profissional seja bom ou não, né? É uma das variáveis. Existem diversas outras. Tem muita gente que sabe muito, mas quando você vai passar a informação, às vezes tem dificuldade, porque não tem aquele quê de didática. Não, didática, então, total. Tem cabeçudos imensos aí, cheio de informação, mas que não conseguem filtrar aquilo ali pra você. A gente viveu isso aqui pra caramba na universidade. Professores que são Sim, doutores, PhD, o cara é incrível como pesquisador. Aí ele faz a prova, óbvio, porque ser professor universitário, principalmente de uma universidade pública, é um bom salário, o cara faz a prova para ganhar aquele dinheiro ali, entra e quando chega na prática o cara não ensina ninguém. Sim, mas faz ele parte forma da experiência aqui. Mas eu entendo e concordo, assim, até porque, como a Bárbara falou, infelizmente no Brasil, e eu digo infelizmente porque eu gostaria que tivesse mais a profissão pesquisador, você é quase sempre professor e pesquisador. E às vezes você é muito melhor num desses lados do que no outro. Às vezes você é muito melhor pesquisador do que professor. Mas para se manter pesquisador, você tem que se manter professor. Isso, e muitas das vezes você não faz isso tão bem. Isso. No Brasil, o professor e o pesquisador, eles estão atrelados. E é isso. Eu acredito sim, na minha experiência, eu acredito que fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ele vai sim, hoje em dia, vai contribuir muito para o currículo. Infelizmente, a gente sabe que existem pessoas, acho que vocês falaram isso num podcast, existem excelentes profissionais que são ótimos na prática. E a gente vê até a questão do marketing. Não precisa nem ter mestrado e doutorado. Sim. Se você tiver um bom marketing, você às vezes vende uma coisa que não é a realidade. Então, Você viu que ela assistiu, né? Gostei. Inclusive assistam também, card aqui em Assistam cima, também. a importância do marketing. Então, assim, são escolhas, sabe? E quando a gente fala da prática... Perfeito. Se eu quero fazer um bom agachamento, eu quero estudar como eu vou fazer um agachamento com a biomecânica perfeita. Eu vou procurar um especialista em agachamento da biomecânica perfeita. Talvez ele não saiba fazer, me ensinar perfeito a fazer um outro tipo de exercício. Porque ele se especializou naquilo. Então, a prática também é assim, de certa forma. A gente nem na prática sabe tudo. A tendência da pesquisa acho que é especializar, né? Mas a gente vive num mundo que pede É isso. isso que eu ia colocar. A pesquisa, a ciência, hoje o mundo, ele está caminhando para se especializar. Sim. Então, porque acho que a galera da educação física, como é muito voltada para a prática, às vezes falam isso assim, mas é muito na teoria, mas a ideia, quando você está indo para é muito fácil ver isso na medicina, já viu? a teoria. Sim. Não que eu ache que não seja algo importante, é muito importante, só tem que saber diferenciar isso. É muito importante. O mundo pede essas especializações hoje, abre um mercado de trabalho para você é o especialista naquilo.
Isso é, Na A gente só medicina- precisa então- diferenciar que isso não vai Porque tornar não- o cara sensacional. Não dá pra Pois você é. saber tudo, mas nem na prática. Na medicina, Desconfie de um Concordo. profissional que diz pra você que sabe a biomecânica perfeita de todos Mas olha só. os exercícios que existem Perfeito, no mundo. Porque concordo não vai completamente. existir. hoje Concordo na completamente. medicina é muito fácil enxergar isso. Eu acho que pro povão, né, pra galera, que todo mundo Sim, vai ao sim. médico. Então, assim, você vai procurar um médico, cardiologista. Exatamente. Até o cardiologista, às vezes, já é especialista em alguma coisa do Sim, coração, sim. não Cara, é a, tudo. Perfeito. a quantidade de médico que eu tenho ido, que é especialista em falar que eu tô com virose, você não tem ideia, parceiro. É muito, viu? É Se muito. não te passarem cloroquina, tá bom. Tem uns que passam. Mas enfim, gente, doutorado. A gente não falou do doutorado. Passamos do mestrado, aí é só você que vai poder responder nessa mesa. O que eu faço pra seguir pro doutorado? O que eu preciso ter E por quê? e por quê? É. Bom, o doutorado ele é uma escolha. Eu só vou te pedir, Babi, desculpa, pra falar um pouco O mais na frente doutorado? do microfone. Ele é uma escolha que eu acredito que seja para alguém que realmente quer ter o título de doutorado, né? Fala, sei lá, o pai e a mãe quer que você tenha o título de doutorado. Não, tô começando do espaço nada a ver, que é isso. Mas, não, mas eu Minha amei, mãe eu amei. quer que eu tenha, meu pai quer que eu tenha o título de doutor. Tá bom, você vai lá, faz doutorado, entrega, e depois você vê o que você vai fazer da sua vida. Ou Só você fazer faz direito. algum... eu ia falar isso, roubou minha piada! Ou faz medicina. Ou você faz medicina, é odonto e Mas, tal, e enfim. fala que é Roubei. doutor. Isso. Tem essas opções também. Mas pensando na prática, assim, né? O que você faz com o diploma do doutorado? Você pode usar isso para enriquecer o seu Vira ministro da currículo Educação. para atuar. Não precisa. Não precisa, né? Não precisa. Para enriquecer seu currículo para atuar na prática, mas o principal é pensar na carreira acadêmica, então se tornar um professor universitário e que está vinculado a pesquisador ou um pesquisador. Você pode muito bem, né? A Fiocruz Pesquisador profissional. tem diversos concursos aí, contratações, seleções que é para pesquisador. Embora seja uma carreira assim um tanto quanto limitada, né? São poucos os que conseguem uma profissão exclusivamente de pesquisador. No Brasil, está mais associada ao professor pesquisador, mas existem diversos. A Fiocruz, por exemplo, contrata diversos pesquisadores, que não são professores necessariamente. Então, existe esse. Mas Falando da esse educação espaço. física, da educação física mesmo. é Então, porque aí me parece que tá. pouco. Me parece poucas as vagas. Mas assim. faz sentido esse- São poucas, mas aí é que a gente está falando, né? Quando a gente fala de doutorado, a gente não está falando só da educação física agora, né? Sim, não. É um Doutores. A gente professor de está educação falando física de que qualquer pessoa. foi pra pesquisa. Aí que tá. Aí você Depende tá no da. E aí eu tô no mundo, ou seja, existem seleções que a graduação que eu fiz vai ser considerada. Ou seja, vai ter um concurso que vai estar lá, graduação em tal, mestrado nisso e doutorado naquilo. Mas existem seleções que não definem assim, graduação, área da saúde. Então, você poderia ter feito educação física, Somos ou não fisioterapia, Sim. enfermagem, medicina, e você poderia concorrer àquela vaga. Sim. Então, nesse caso que eu fiz bacharelado em educação física, eu poderia concorrer àquela vaga. Então, isso depende muito do edital do concurso que a gente está fazendo. Agora, pelo menos atualmente que eu saiba, numa universidade pública, o concurso ele solicita, no mínimo, doutorado. Então, realmente, o doutorado é extremamente importante para quem Os quer concursos de seguir instituição pública, né? instituição pública. Instituições públicas. Além de, é bom falar isso também, É, alguns nível concursos públicos que não pedem exclusividade para essas. Você tem que ser mestre, você tem que ser doutor, mas eles pagam uma bonificação para quem Bonificação, Então isso é bem ganha interessante. pontos, né, de classificação. Até pra às entrar, vezes, a classificação pra também é entrar. muito Então, mas não importante. só para entrar, mas também para quem já tem lá e Pra você quer... ter uma ideia, teve um curso que eu fui acréscimo. fazer há pouco tempo agora, que a pontuação de um doutor, ela era equivalente à pontuação da pessoa gabaritar a prova. Ou seja, eu não teria ainda, na época que eu fiz, nem o título de mestrado. Eu teria que gabaritar a prova para sair igual alguém que era doutor e só passou, com nota mínima. geralmente para essas seleções conta os títulos, né? A prova de título, que Sim. são essas, e também A experiência prática. isso, o tempo de prática, Isso, né? isso é muito Sim. importante também. Sim. Por isso que eu acredito que, principalmente nós da educação física, que tem um leque de oportunidades, tentar de alguma forma ter as duas é importante, né? Para a nossa área, não necessariamente para as outras. E como que eu talvez. entro lá? Como que eu viro doutor? Então, aí você Não, faz. depois eu falo. Então, aí você pode. Existem diversas questões, né? Quando você está indo para um doutorado, você provavelmente saiu de um mestrado, provavelmente. Então, você pode continuar querendo ficar naquele mesmo laboratório. Então, você Só dar já sequência. sabe como funciona, né? Você já sabe como funciona. Agora, quando você quer mudar de linha de pesquisa, foi o meu caso. Eu
estava fazendo o mestrado numa instituição e eu queria mudar de linha de pesquisa. Eu queria trabalhar com seres humanos, eu não queria trabalhar mais com animais. Aí foi um processo tal qual iniciação científica, entre aspas, assim, aquela história de ir bater nas portas. Só que agora eu tenho mestrado. Então, eu, como diz meu antigo orientador, ele falou, Bárbara, você fez o dever de casa. Porque eu fui em todos os laboratórios do Rio de Janeiro que trabalhavam com o ser humano. Porque, assim, um mestrado, 2 anos, você faz gostando mais ou menos da pesquisa lá. Mas um doutorado, Você tem que curtir. Você tem que gostar. E eu já tinha isso na cabeça assim, eu quero isso. E um doutorado é outra coisa também, que você tem que pensar assim, o que eu vou ensinar para os meus futuros alunos? Porque o meu doutorado é o que eu vou ter expertise para formar alunos no futuro, se é isso que eu quero, ficar na universidade. E eu quero fazer o quê? E aí eu já tinha, no meu caso, eu tomei a decisão que eu não queria trabalhar com animais. Então, eu precisava estar num ambiente que eu sabia que eu ia ficar 4 anos ali, escrevendo uma tese, passando perrengue, ganhando pouco. Então, tinha que ser uma coisa que valesse a pena a médio prazo. Você falou uma coisa legal agora, que tem uma grande diferença entre o mestrado e o doutorado. O mestrado é dissertação. Doutorado é tese. Você tem que ter a sua tese, que é uma diferença grande. A sua própria linha, né? A sua própria ideia de que você queira levar para a discussão. Ou seja, no doutorado você não é mais aluno. Não, exatamente. Não, você exatamente. é aluno. Você é doutorado, aluno. você é aluno. Aluno Mestrado, ainda? doutorado, você é aluno. Mas- No pós-doc, você não é mais aluno. No doutorado, você é aluno. E assim... Pós-doc é uma afiação daquela sua tese de doutorado, correto? O pós-doc você pode fazer em diversas áreas, mas você já adquiriu a titulação máxima. A titulação máxima é doutor. Não existe grau de pós-doutorado. O grau é doutorado. Você pode ter doutor. vários pós-doutorados, né? Pós-doutorado é um estágio após você ter terminado o grau, o maior grau que você poderia adquirir, que é o de doutor. E você pode fazer vários, assim. Você pode fazer vários pós-docs, O pós-doc surge também como um espaço para você continuar inserido na pesquisa antes de ser inserido na universidade ou ser concursado, né, ou entrar numa instituição de pesquisa. O pós-doc é um lugar ali que você fica, né, existem bolsas boas de pós-doc, então você consegue ficar inserido no meio da pesquisa, é uma forma de você sobreviver também, acredito que tem esse ponto. Mas o doutorado, se você mudar de linha de pesquisa, também é o mesmo esquema de você ir nos laboratórios, conversar. A chance, eu acho muito interessante você estar num laboratório que a linha de pesquisa já é de seu interesse. Eu acho difícil você, como aluno, montar sozinho uma linha de pesquisa nova. Pode acontecer. Né? Isso existe, eu tenho colegas que tiveram isso, mas é muito mais fácil quando você já tem um grupo que trabalha junto, porque senão você fica muito sozinho construindo aquilo ali. Isso é bom para a produção científica também. Então, eu aconselho, um conselho estratégico, e procura um laboratório que já quer fazer o que você quer fazer, porque ali a chance de você ter produção científica maior, É aquilo que a gente falou, projeto de guarda-chuva. trocar, é muito maior. E você ficar sozinho, por um lado é bom, mas por outro lado, é só você que produz, você não dá conta. E o que você quer depois do doutorado? Você quer ser inserido no meio acadêmico, você quer retornar como professor ou como pesquisador. E o que você vai precisar para isso? Você vai precisar do teu título e de currículo, de produção científica. Então, eu aconselho que esteja num espaço no qual você vai poder contribuir para os outros trabalhos dos seus colegas. E você entra como coautor em um monte de trabalho e vai enriquecendo o currículo. Né? Isso é uma dica mesmo, porque a gente às vezes aprende quando a gente já está ali naquele espaço sozinho, fazendo sozinho. Olha só, eu queria... A gente está chegando já ao fim do programa. Então eu queria voltar um passo atrás, que você falou um negócio lá atrás que eu achei importantíssimo. E eu queria puxar esse tema, queria que a Bárbara falasse um pouco sobre isso. Ângela fala, a gente tá chegando no fim do programa e você que ainda não curtiu, Boa. tá esperando o quê? Beleza. Nossa, o Lúcio tá biscoiteiro hoje. O último a gente só fez um e foi culpa minha, vai. Hoje eu vou ficar aqui assim. Eu tô gostando. Meu irmão, vamos lá. Não, olha Mas só. assim, é um papo interessante que eu gostaria de ter tido antes. Talvez eu não Claro. tivesse passado tanto perrengue se eu tivesse todo tido um papo mundo, assim, né? né? É porque quando a gente tava lá na universidade, não tinha academia de quinta. Por quê? Não tinha A nem gente YouTube não direito, tava- né? A gente Não, tava o cortando YouTube já mato na tinha. internet, né? Olha O só. YouTube já tinha. Não Vocês tinha academia falem por de quinta. vocês, seus idosos, porque Deixa no eu meu esconder minha time- barba branca aqui, peraí, sacanagem. Se Fala você... aí. Olha só, Segue, o Diego falou um negócio interessante, que ele disse que tem poucas vagas de pesquisa no Brasil, né? E hoje a gente está vivendo um cenário aqui de guerra à universidade pública. Uhum. Declarada, assim. As pessoas falam da universidade pública no Brasil como se fosse um antro, né? Como é que foi a balbúrdia que eles estavam falando? Isso é assim, eu, pessoalmente, acho um absurdo, eu acredito que todo mundo aqui acha. Somos todos filhos da balbúrdia, que Exatamente. fique claro também. Então, assim, eu queria que a Bárbara falasse um pouco
primeiro, por que é importante investir em pesquisa no Brasil? Uau. Né? Qual a importância da pesquisa? E segundo, eu acho que é uma parada que você pode falar pessoalmente. Como é que você se sente como mulher pesquisadora? Porque eu acho que são poucas as mulheres que têm vaga na pesquisa ainda. Ainda é um campo predominantemente masculino. Eu não sei de que forma isso é visto no meio da ciência, mas eu vi uns números, né? E parece que o local onde você tem maior número de mulheres, se eu não me engano, são nas ciências sociais. Por exemplo, na engenharia você encontra, se não me engano, 2 ou 3% de presença feminina Isso é na importante, ciência. né? falar. Sim. Então eu queria saber assim, como é que você se sente sendo mulher na pesquisa? Acho que é importante para quem está ouvindo você falar isso. E por que é importante investir em pesquisa no Brasil? Brasil, no Entenda, mundo, eu não né? estou falando de investimento público, eu estou falando de investimento, seja Sim. privado, seja Claro. público, não importa. Sim. Babi, responde devagar, porque tá muito bonitinho ver o olho dele brilhar enquanto fala isso, Querido. olhando pra você. Eu agradeço você ter tocado nisso, porque Eu tô eu muito de vela realmente, aqui. eu realmente sou uma pessoa que Vambora. eu sou muito, eu gosto muito da universidade pública. Eu me encontrei na universidade pública. Eu gostaria, se tem um sonho assim daqui para frente, qual é o meu objetivo, é retornar, continuar estando na universidade pública. Então, provavelmente o pós-doc vai ser em universidade pública, nem que eu tenha que sair do Rio de Janeiro para continuar fazendo o que eu quero fazer. Ou ficar indo e voltando, né, como a gente tem conversado sobre isso. Mas é isso. Eu acredito que a ciência ela é o único caminho para a gente poder, ou um dos caminhos mais importantes que a gente tem para poder construir uma sociedade melhor, poder tomar decisões com bases, né, poder dialogar. Então a ciência ela não, a gente diz muito comprovar, mas a ciência ela não comprova, ela testa hipóteses. Então é isso que a gente precisa dialogar, testar hipóteses, Sim. entendeu? Hoje uma coisa que se diz que comprova, amanhã a gente já está refutando aquilo ali e dialogando sobre isso de novo. Então acho que é muito importante ter isso na cabeça. Aquela questão do ovo. É a questão do Um ovo dia na faz nutrição. bem, outro dia- Exatamente. Segunda-feira ele faz bem, terça-feira tem que comer 6, na E- quarta-feira não pode comer nenhum. E assim, até pensando, né, na questão da educação física, que tem essa questão da educação física, licenciatura, bacharelado, né, a educação e a parte Saúde. não educacional, saúde, né? Mas a gente tem que pensar também em integrar essas duas, estou aqui me mexendo, Pode. integrar essas duas áreas, porque a gente não pode, acho que a gente sentou aqui Sim, um pouquinho sim. sobre isso, a gente não pode, recentemente, em 2016, ainda questionar se a educação física tem que estar no currículo básico ou não. Isso não pode acontecer, Nossa. porque a gente já sabe que a atividade física é extremamente importante para a saúde e também para o aprendizado. Total. Então, a gente vê que hoje, nos últimos anos, tem crescido muito essa união dos pesquisadores, a rede Ciência para a Educação, que até é liderada pelo Roberto Lente, que foi da minha banca de doutorado, professor Roberto Lente. Ele coloca isso, a gente precisa agora juntar-se educação e ciência. Gente, é tudo a mesma coisa, assim. Não tem como a gente olhar para uma sala de aula. Olha só, eu começo a ficar assim, porque isso me mexe. Isso eu arrepio. É por isso que eu quero formar esses alunos, sabe? Eu quero Sim. entrar olhar uma sala de aula dos anos 70, por exemplo, e ver que ela não mudou nada para a sala de aula de hoje, e eu olhar... Pode voltar até um pouco mais aí, no 70 não, lá para 20, a sala é igual. E mas provavelmente são os mesmos professores. A própria arquitetura da sala. não diz mudou muito sobre quase isso. nada, com tanta tecnologia que a gente tem, e quando a gente vê a tecnologia da saúde, das cirurgias, Perfeito. a gente vê como um hospital mudou comparado aos anos 70 para hoje. Então, assim, precisamos olhar para a educação e juntar tudo. A gente está falando da mesma coisa, assim, vamos parar de dividir, e ciência para a educação. Eu acho que tem muito isso. A universidade entra nisso, a ciência precisa ser vista nisso. E um ponto muito importante, olha o tempo, um ponto muito importante também, o diálogo com a política. A gente precisa saber dialogar com quem está lá aprovando a lei. A gente precisa conseguir dialogar. Então, assim... Pô, mas vai dialogar com o cara que não A consegue gente- dialogar, vai ficar difícil Mas aí, nós pô. precisamos, o mundo
Para mim, o mundo é daqueles que vão conseguir. A gente tem que conseguir arranjar um caminho de dialogar. Talvez não sejamos nós, né? Pô. Autoconhecimento é tudo. Eu não vou conseguir, mas quem é a pessoa melhor aqui? Aqui não tem ninguém. Pra dialogar com a gente calma. precisa. Deixa eu falar uma coisa. Você diz que você não vai conseguir dialogar, mas eu achei essa palavra... Primeiro que eu espero que seja a palavra de Eu que eu tô 2021. falando é qualquer pessoa, assim. Você pode chegar à conclusão que você, como Mas- Sim, Ba- mas o que a gente existem tá fazendo pessoas que aqui conseguem. é dialogar, entendeu? É e essa é a isso. importância do que a gente Isso. tá fazendo aqui. Aí eu roubei aquilo que você ia falar, agora você roubou o que eu ia falar. Perfeito, tamo aqui. É porque a gente Diálogo tá é falando, muito mas o espaço tá importante. aberto para vocês falarem também, então, por favor. É, exatamente. e No os alcance, cientistas- né? isso. E os cientistas, os professores, enfim, a gente precisa estar mais unido e também próximo de quem... Da política. Porque é lá que vai mexer. Você não vai continuar se questionando daqui a um tempo se a educação física fica ou não fica no currículo básico. Em pleno século XXI, não era para esse tipo de discussão, né, ainda tá ocorrendo. Sim. E a mulher mulher com a cientista? E exatamente, mas é uma discussão que independente, eu tava até brincando aqui, mas é independente de partido. Ela é uma questão que ela vai ficar, independente se você tem uma linha mais para direita, mais para esquerda, o assunto ele tem que ser tratado da mesma forma. Isso, a gente está falando sobre A gente tá falando dados. sobre o São futuro, dados. tá falando sobre o futuro do Isso. país. É por isso que eu falo sobre a importância da palavra dialogar mesmo. Depois de 3 anos, 4 anos de cisão absoluta, de 2 polos, de criação de... Se você é daqui, você tem que pensar assim. Se você é daqui, você tem que pensar assim. É muito importante falar sobre diálogo. Isso. E o que a gente pretende aqui com esse programa, de verdade, é trazer o diálogo. Muitas das vezes de forma bem humorada, muitas das vezes de uma forma mais técnica, mas dialogar. A gente está Claro, fazendo sim. agora é falar com aquele cara que está no meio da faculdade, ou já saiu da faculdade, não sabe se vai seguir ou não o rumo acadêmico. E, cara, é diálogo. É isso. A gente Esse é é o daqui caminho. para vocês aí, vocês daí pra gente aqui, em busca de, por favor, um futuro melhor pra gente, tanto cientificamente falando, quanto educacionalmente falando. Isso. Tudo a mesma Provocação. coisa. Provocação. A gente não Momento- pode deixar morrer. Provocação. Não vou fazer um momento de provocação. Esse é o momento de provocação. O nosso momento é provocar o diálogo, é provocar a reflexão. Então, isso que a Babi tá falando agora, que a gente tem que dialogar, mas como que a gente vai fazer? Não sou eu que vai fazer? Você tá fazendo da melhor É, por forma isso- por isso que possível, eu na falei. verdade. Não, mas a gente tá talvez fazendo assim- junto É. aqui. E mas provocar talvez que façam lá fora também. Isso. Talvez não sou eu que vou lá até o político bater na porta dele. Mas a gente precisa encontrar esse lugar. É o né? efeito bola de neve. Você Isso. fez aqui um pouquinho que provocou a gente, que provocou quem tá assistindo. Então esse efeito bola de neve faz chegar nele. Claro. E sabe como é que aumenta essa bola de neve? Porra, me diz! Compartilhando, Caraca, garoto! comentando, fazendo, Tá muito esse no vídeo, flow, tá fazendo esse vídeo chegar até Eu mais adoro essa pessoas. biscoitada, gente. Tamo muito craque. Fazendo esse vídeo chegar até mais pessoas e esse diálogo percorrer os caminhos que ele precisa e deve percorrer. Bem, eu fico aqui com a Não, imagem calma. dos olhos... Calma dos- aí. Não, eu vou passar pra Ah, você a bom. palavra, porque é a minha última palavra. Eu fico aqui com a imagem dos olhos brilhantes do Thiago Guimarães. Vamos sair na gravação, deixa Eu acho que a gente devia deixar só eles dois aqui. Porque foi o programa que disparadamente o Thiago falou menos, mas não foi porque não tinha nada pra falar. Foi porque ele... Gente, eu tava aqui embaixo com babador assim, ó. Era impressionante. Fala, Babi, por favor. Lindo, lindo, lindo. Eu acho lindo, de verdade. assim. Ah, vai me constranger o garoto. Mas a gente fez uma pergunta que eu não sei se foi respondida o suficiente. Eu acho que a gente precisa Não, dar uma não. atenção Do Mulheres suficiente eu pra não A ela. falei. segunda pergunta ela não mulheres respondeu. não. Não respondeu. Não, então, como eu me sinto? Eu tenho um orgulho enorme. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande também, como mulher. E aí eu não digo só de como mulher, mas eu acho que como uma mulher que quer dar aula na universidade pública e a questão social de inserção de pobres, pretos e mulheres trans e tudo mais, assim. Se eu pudesse eu fazer uma seleção, sim, vou ser sincera, só com essa galera. Porque eu trabalhei com um projeto de divulgação científica com grupos da favela e é isso, gente, não tem espaço para Fala essas sobre esse pessoas. projeto. Que a gente está no tempo, Não, né? não tem problema. Fica à É vontade. um projeto de divulgação científica que a gente ganhou uma verba da Fiocruz para fazer, chamado Rap Ciência. Então, a gente chamou algumas pessoas de favelas ao redor da Fiocruz, Maré, Alemão, né, por ali, Manguinhos. Manguinhos,
E aí, uma variedade de homens, mulheres, uma mulher trans maravilhosa, Elaiô, querida. E eu só aprendi muito com essas pessoas, sabe? Foi Aprendi. fantástico mesmo. Eu me transformei, o meu cabelo se transformou. Eu acho isso. Eu acho que a gente tem O meu também. que se empoderar. Eu acho que a gente tem que valorizar a nossa diversidade. E eu quero falar sobre isso, não tem outro lugar que não seja na universidade pública. Então, eu tenho um orgulho de ser professora. Se a mulher, aí vale ressaltar, né? Quando a gente olha mestrado e doutorado, a mulher está equiparada ao homem, mas vai chegando lá, no topo da carreira, o homem começa a disparar de novo e a mulher fica Disparidade de mais salário. abaixo. Estou falando até de inserção mesmo, do espaço Sim. da mulher. Inclusive, principalmente quando se fala das áreas de engenharias e matemática. Exato. Mas por que isso? Eu acho que a gente tem que se questionar, inclusive, a questão do papel da mulher na sociedade, da mulher que ela vai ter que trabalhar e vai ter que cuidar da casa inteira sozinha. Dupla carreira, A né? mulher vai ter que quando ela vai ter filhos? Pois O topo é. da carreira, pós o doutorado, é o momento do período Já. fértil da mulher que muitas vezes ela vai querer ter filhos. E aí ela tem, muitas vezes, as escolhas é abrir mão da carreira. Então, acho que tem que se pensar sobre isso também, não sei qual é a solução, mas às vezes se pensar políticas, por exemplo. Aquela mulher ela precisa amamentar dentro da universidade. Claro. Como? Mais Então, cursos noturnos São os tabus, também, né, né? da cursos sociedade. noturnos. Existem Aí. poucos cursos e eu, pelo menos na UFRJ, que é da onde eu falo, existiam pouquíssimos cursos que eram lecionados à noite, né? E Não para só quem noturnos, trabalha, mas também flexíveis, talvez. Sim. Hoje a gente tem o formato híbrido que veio para ficar. Acredito que tenha total, chegado para ficar. Concordo E completamente. eu acho que abre um leque muito interessante para inserção nesse tipo de situação. Isso, Sim, pensar total. no papel da mulher no mercado de trabalho, da mulher preta, principalmente, que a gente vê que tem uma questão aí, a gente precisa pensar socialmente sobre isso, e também os homens, de modo geral, refletirem o seu papel com relação a isso, para que as mulheres fiquem mais tranquilas para continuar trabalhando e dividindo e tudo mais. Tenho orgulho de dizer que meu marido pensa sobre isso, garoto, Não, e olha só, voltou, mas é uma velho. construção pergunta- social, né? Essa pergunta, eu comentei Parabéns, com eles. Pink. Eu comentei com. Obrigado. Eu comentei com eles aqui mais cedo, porque foi uma baita de uma coincidência. O nosso programa é gravado, você sabe disso, e essa gravação ela vai ao ar, segundo o nosso calendário, no dia 11 de fevereiro. E a gente tem a intenção de fazer um programa sobre carnaval. A gente já conversou sobre isso, a gente nem sabe ainda como é que vai ser, mas vai rolar. Vai rolar, vai rolar. E eu falei, pô, vou entrar no calendário e ver. Essa altura já rolou. Vou entrar no calendário e ver qual é a data do carnaval esse ano. E aí eu vi que no dia que vai ser lançado esse programa, que a gente está falando sobre esse assunto contigo, é o dia 11 de fevereiro. Hoje, porque a gente tá no espaço-tempo. Sim, hoje. É Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, declarado pelo Unesco desde 2015. É isso. E aí é daquelas coincidências É do que a gente universo. fala assim, cara, a gente não tinha planejado isso, não era um negócio que já estava previamente, foi Certo. no almoço hoje que surgiu isso. A gente Hoje- chegou a pensar em falar que era, entendeu? Pra Sabe o que parecer isso vale? bonito. Sabe o que isso vale? Sabe que isso vale? Sabe o que isso vale? Sua Hoje. vez. Mentira. Fala, você não fez. O que isso vale? O que é que não vale? Não sei. Ai, meu Deus do Mentira. céu. Desculpa, É desliguei por isso aqui. que ele é o Pink, gente. Biscoita, por favor. Eu não vi. Foi de... Foi qual? Foi da Pink, né? velho? Ah, tá. Respeita meu Pink, porra. Pink, por favor. Tava concentrado Galera, falando. compartilha, por favor. Hoje é Dia Internacional das Mulheres e Meninas da Ciência, declarado pelo Unesco desde 2015. Por favor, compartilhem. Temos uma cientista mulher aqui. Sim, É isso aí. E é muito importante a gente falar sobre esse dia mesmo, porque a gente precisa pensar no papel social das mulheres, todas as mulheres, né? Na ciência, na sociedade como um todo. E aí, Total. acho que pra encerrar, fala pra câmera agora como é que te acham. Faz o seu jabá aí. Ah, tá bom. É isso. Manda ver. Então, atualmente, além da pesquisa, né, a gente segue para o pós-doc agora. Além da pesquisa, eu estou com a consultoria, e aí agora investindo um pouco nas mídias sociais. Então, quem tiver interesse de saber um pouco sobre ciência e também sobre empoderar mulheres, sobre saúde, sobre atividade física, quem quiser consultoria em atividade física também, eu tenho o Instagram, @doutora.barbarapires, e é só mandar um direct, e a gente está sempre em conjunto aqui com a Academia de Quinta, e somos parceiros, estamos juntos. Valorizem Obrigada, a doutora, que é doutora de verdade, por favor. É isso. Limpa aqui, ó. queridos. Limpa aqui rapidinho. Eu tinha que ter trazido babador, né? Pessoal, é com essa fofura do programa de hoje, importante demais, que
Academia de Quinta se despede. Tiago, Pedro, Bárbara, Diego Machado. Beijo, pessoal. Fica com mais um Academia de Quinta. Um abraço, gente. Valeu!